E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin cai abaixo dos 38 mil dólares e retorna, a gente tem alguns fatos aí para a gente ficar de olho com relação a tensões na Rússia e na Ucrânia e alguns dados fundamentalistas até que curiosos face à quantidade de pessoas que está resolvendo holdar Bitcoin. Isso me preocupa um pouco. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo isso. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, dados on-chain, análise gráfica, sentimento, notícias e tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. Eu também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E também, né, se você gosta desse conteúdo que eu produzo de forma diária, deixa um joinha, né, compartilha com quem você acha que vai gostar, porque isso ajuda demais o canal e motiva a gente a estar sempre produzindo esses conteúdos da melhor qualidade. Galera, bora começar aqui, que ontem a gente estava até falando sobre a Rússia tá ameaçando o Ocidente com relação à guerra na Ucrânia, caso os países aliados da Ucrânia continuem auxiliando ele na guerra, né? E a Alemanha falou que vai enviar armas pesadas para a Ucrânia em reunião que rolou ontem com os líderes militares dos Estados Unidos lá na própria Alemanha. A gente falou dessa reunião no vídeo de ontem, né? Mas só recapitulando que os Estados Unidos reuniram com oficiais de defesa de mais de 40 países aliados na Alemanha ontem, na terça-feira, para discutir o envio de novas tropas e novas armas, na verdade, né, para a Ucrânia para combater a Rússia. E no mesmo momento, a Alemanha anunciou que vai enviar tanques de defesa aérea para Kiev pela primeira vez na guerra, inclusive. A reunião ela aconteceu 2 dias depois que os Estados Unidos eles fizeram uma visita secreta para Kiev, onde eles prometeram assistência em uma reunião lá com o presidente ucraniano, né? Então os Estados Unidos ele já está aí auxiliando de uma forma bem intensa a Ucrânia. E também o próprio presidente americano Joe Biden ele já tinha anunciado na última quinta-feira mais 800 milhões de dólares em armamento. E o que me preocupa? O Austin, que é o secretário da Defesa americana, ele falou que o objetivo dos Estados Unidos é garantir que a Ucrânia continue sendo um país soberano e democrático, mas também ver a Rússia enfraquecida ao ponto de não poder fazer coisas como invadir a Ucrânia. Isso me preocupa porque a própria Rússia deu uma declaração falando que não é para intervir, é para deixar o conflito só entre os dois, senão eles vão acabar causando uma terceira guerra mundial. E a gente sabe aí na história o que aconteceu quando os Estados Unidos bateu um pé de um lado e a Rússia bateu o pé de outro. Isso me deixa bastante preocupado, isso me deixa com medo e não só eu, mas todo o mercado, tanto que a gente vê instabilidades aí que vem acontecendo ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, né? E que a gente pode continuar vendo essas instabilidades nas próximas semanas devido a esses conflitos, né? Então, na reunião que aconteceu ontem, né, durante a abertura, os Estados Unidos eles afirmaram que vão continuar movendo céus e terras para garantir a segurança da Ucrânia, o que segue aí dentro disso que é o que a Rússia não quer que aconteça. E além do mais, né? Lá no parlamento da Alemanha foi anunciado que eles enviaram sim auxílio militar para a Ucrânia pela primeira vez, mas eles devem enviar mais armas, incluindo armamento pesado, nessa quinta-feira amanhã. Então isso é uma notícia até que preocupante, a gente tem que ver como que isso vai impactar no mercado e como que a Rússia vai responder a isso tudo. Vamos falar também de fundamento. Tem umas coisas aqui importantes que eu queria passar para vocês e que eu confesso que era uma análise que eu estava fazendo e que até me preocupa um pouquinho se a gente parar para pensar, né? Eu estava olhando a quantidade de pessoas que holdam Bitcoin, né? Então a gente está aqui no site Into the Block, que ele é um site bem legal. Ele tem várias métricas fundamentalistas e de dados on-chain e a gente consegue saber a quantidade de bitcoins que está sendo movimentada, né? Então, quando uma carteira ela tem menos de um mês, ela é considerada uma carteira de trader, ou seja, a pessoa que fica posicionada até um mês é o trader. As pessoas que ficam posicionadas por mais de um ano são considerados holders. E quando a gente tem um intermediário, né, que seriam as pessoas que começaram a entrar no mercado há menos de um ano e estão começando a segurar seus bitcoins e não movimentar, eles são chamados cruisers. E o que acontece? Observa como que a quantidade desses cruisers subiu nessa queda do Bitcoin. Muito provavelmente
quando a gente estava no topo histórico, próximo aos 65, 67 mil dólares, que aconteceu agora em novembro, muita gente entrou no mercado achando que ia ganhar dinheiro fácil. E logo em seguida o mercado caiu, né, e segue caindo desde então. A gente está assim no cenário de certa forma baixista. E essas pessoas, inicialmente elas eram traders e pessoas de operação de curto prazo, mas que devido à queda do mercado elas se forçaram a ficar holdando o Bitcoin com medo de perder dinheiro, né? Então quem não realiza ainda não tem prejuízo, e essa foi a tática que eles estão adotando. Então a gente consegue ver como que cresceu a quantidade de pessoas que eram traders e passaram a segurar seus bitcoins, né? E que essa carteira tem menos de um ano de idade, como que aumentou de uma forma bem drástica aqui entre novembro e janeiro, que foi justamente o período de queda mais acentuada do Bitcoin. E o que aconteceu nesse período entre novembro e janeiro? Justamente uma queda drástica na quantidade de bitcoins em reserva nas exchanges, né? Então a gente teve uma queda que está aqui na verdade na mínima dos últimos quase 3 anos, né? E que vem caindo justamente por causa das pessoas que entraram nesse topo histórico, e agora, devido à queda do mercado, a única probabilidade que eles viram de recuperar seu dinheiro é de fato começando a holdar bitcoins. Óbvio que sim, quando a gente tira bitcoins das exchanges, a gente está diminuindo a quantidade ofertada e por isso a gente tende a fazer o preço subir, porque o ativo fica mais escasso de ser negociado, fica mais escasso de ser comprado e consequentemente tende a encarecer. Mas olhando por outro lado, quem está fazendo esse efeito manada de retirada nas exchanges são essas sardinhas que entraram no topo e devido a toda essa queda que a gente viu nos últimos meses, estão se vendo na necessidade de rodar Bitcoin. E agora que vem a grande questão: o que você acha que essas pessoas vão fazer a partir do momento que o Bitcoin subir e que elas começarem a ficar no 0 a 0, que todo o dinheiro que elas viram desvalorizando 40%, 50%, quando voltar para os patamares onde elas não vão ter mais perdido esse dinheiro, né, e vão estar aí até com um pouco de lucro, você acha que elas vão continuar segurando ou você acha que elas vão vender? Muito provavelmente, pelo menos boa parte dessas pessoas que entraram no topo vão buscar vendas devido a entrar no mercado no momento de euforia, sem conhecer a volatilidade, sem conhecer os riscos. Isso pode causar, não estou falando que vai, não estou falando que a retirada de tokens das exchanges pode ser um fenômeno causado por isso, mas que existe a probabilidade de um eventual movimento de alta sofreu uma pressão vendedora muito grande desses cruisers, que são os traders de longo prazo, que muito provavelmente entraram no topo histórico e agora se veem na necessidade de estar aí holdando seus bitcoins para não ficar no prejuízo. É uma teoria, na verdade, né, com base em alguns dados onde a gente pode inferir isso sim, e a gente só vai conseguir ter certeza de que isso de fato está acontecendo caso a gente veja o preço caminhar e uma pressão vendedora muito forte entrar, não fazendo com que ele continue rompendo máximas históricas. É um indicador de longo prazo, mas que a gente pode utilizar aí para ter algumas análises e também, né, face a toda a questão do ciclo econômico e o halving que a gente só vai ver daqui a 2 anos, isso não só é possível, como também é provável de acontecer. Então vamos ficar de olho nesse fato, beleza? E eu vou atualizando vocês sempre que isso for rolando. Olhando o nosso order book aqui agora, deixa eu até resetar ele aqui para a gente ver a profundidade um pouco maior. Galera, a gente teve uma queda bem forte ontem, né? A gente chegou a romper os 38 mil dólares, mas logo em seguida entrou uma força compradora. E agora a gente tem, né, os 38 mil dólares como nosso ponto de suporte, assim como os 37.500, né, que foram os pontos onde segurou. Como eu sempre falo, quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar. A gente já vê esses tokens aí pré-alocados, porque na verdade, se a gente olhar no gráfico maior, o preço ele vem caindo desde novembro, que é o nosso topo histórico. Então as pessoas elas estão achando que aqui os 30 mil dólares vão segurar e que de fato para o longo prazo acaba que é um bom momento de acumulação, tá?
mas não significa que o preço possa cair mais, tanto que a gente está vendo que no curto prazo mesmo ele está sem força para estar subindo, qualquer movimento de alta é facilmente revertido, mas estamos numa região onde o risco-retorno está bem mais favorável para se atuar comprado do que vendido, uma vez que tem força vendedora aqui nos 38, nos 37.500, nos 37. Enquanto tiverem muitas pessoas que estão apostando nesse fundo, eu acredito que o preço ele possa tender a continuar caindo de uma forma breve, tal como está acontecendo. No outro lado, nos vendedores, a gente já tem resistências aqui próximo aos 40 mil dólares e a região dos 41, 43, que eu acho que é o nosso topo dessa consolidação que a gente está passando entre os 38 e os 43 mil dólares. Caso a gente rompa isso, a região dos 44 e 45, que no meu gráfico tem até um retângulo vermelho lá, é o nosso principal ponto de resistência, e superando isso só a região acima dos 48, 50, 52 mil dólares que a gente tem que ficar de olho. Galera, então, devido àquela notícia da Rússia ameaçar os países do Ocidente que eu comentei ontem e que de fato aconteceu, né, o que a Rússia não queria acabou acontecendo, a Rússia também comentou sobre uma possível ameaça nuclear, uma vez que eles têm armamento. Isso obviamente causou um medo, um pânico no mercado, né? E todo aquele movimento de alta que se seguiu ao longo de várias semanas no mês de março já foi revertido. Então as ações elas estão aqui próximos àquele momento de pânico do começo da guerra, de inflação. E pessoal, o que a gente vai ter na semana que vem? A gente vai ter nos dias 4 e 5 de março a reunião do Fed, onde eles vão estar falando sobre aumentar ainda mais a taxa de juros. Isso não deixa de ser um gatilho para o mercado já começar a precificar toda essa queda e todo esse momento de pânico, e de fato eu acho que a gente só pode ter um momento de euforia e eventual repique aqui no mercado tradicional depois dessa reunião, porque eu acho que os investidores eles já estão antecipando o possível e provável aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos e consequentemente as ações estão caindo, os índices estão caindo. Como o mercado de criptomoedas está relacionado com o mercado tradicional, ele também vem passando por quedas, tanto que ontem foi um dia bem forte de queda devido a essa baixa que a gente teve no mercado tradicional. Nossa dominância ela segue consolidada, né, como eu havia comentado com vocês. Essa consolidação ela é fruto da indecisão dos investidores sobre estar investindo no Bitcoin ou nas altcoins. A gente está vendo aqui alguns dias de alta, né? Devido a essa indecisão e também queda do mercado, né? Quando o mercado ele está caindo, os investidores eles tendem a estar aportando seu dinheiro em Bitcoin, né? Saindo das altcoins e indo para o Bitcoin, uma vez que ele é menos volátil, ele tem maior capital de mercado, é a maior criptomoeda. Então eles se protegem da volatilidade extrema das altcoins, voltando para o Bitcoin, mas ainda assim essa consolidação só mostra para a gente como que os investidores eles ainda estão com o pé atrás. Ai meu Deus, se o mercado subir eu quero estar posicionado em altcoin porque as altcoins valorizam muito mais. Mas se o mercado cair eu quero estar posicionado em Bitcoin porque o Bitcoin ele segura mais na queda. E eles não sabem se o mercado vai subir ou vai cair devido a essas indecisões econômicas e políticas que está acontecendo no mundo aí no exterior. Então por conta disso a dominância ela está bem parada e eu acredito que um rompimento dessa consolidação poderia mostrar para a gente qual direção o mercado pode tomar. Pessoal, nosso Bitcoin segue operando embaixo dos limites da cunha, né? A gente teve aqui a superação dos limites, ainda sem um volume expressivo confirmando o rompimento, ainda mais face a quantidade de pessoas que querem estar comprando esse suporte aqui dos 38 mil dólares. A gente chegou a já ter fechamentos aqui no diário abaixo do 618, que é uma coisa já preocupante, e nossa região das médias segue servindo fortemente de resistência. Então é muito importante ressaltar que sim, o Bitcoin está na tendência de baixa, e quanto mais essa tendência de baixa no diário se estender, maior a probabilidade do semanal também acabar perdendo a tendência, né? Porque o semanal está numa tendência de alta bem fraquinha, por mais saudável, fazendo topos e fundos ascendentes,
esses fundos eles estão retraindo muito perto do fundo prévio, e isso consequentemente é um reflexo aí da força vendedora estar fortemente atuando. E isso que faz essa figura aqui, né, que é uma cunha ascendente, talvez a gente até possa dar uma recalibrada nela aqui, eu não sei, alguma coisa mais ou menos desse tipo, porque significa que o mercado ele já caiu e agora ele está fazendo esse formato aqui, que seria uma correção em forma de consolidação, para possivelmente estar continuando essa queda. Então esse é o cenário que me preocupa até agora, tá? E tudo vai depender se o gráfico semanal ele vai se manter nessa tendência de alta que ele vem se mantendo aqui, ou se ele vai eventualmente perder essa tendência, estipulando os 48 mil dólares como nosso topo descendente do mensal. Mas tudo isso eu vou falar nas considerações finais, juntamente com o que eu estou pensando em fazer para cada cenário. Então fica até o final do vídeo, que é extremamente importante. Pessoal, falando no nosso sentimento, acho que até entrou um voluminho bom aqui nos últimos 10 minutos, né? Mas enfim, quando a gente está perto de um suporte, a gente consegue ver como que a força compradora ela age de uma forma muito forte. Assim como a gente está próximo da resistência, a gente vê como que a força vendedora ela age muito forte. Então a gente vê aumento na relação de compradores e vendedores próximo ao suporte e queda na relação quando a gente está próximo à resistência. Mas por mais que a gente tenha uma queda, tal como a gente viu nas últimas vezes, como por exemplo esse topo aqui que foi feito nos 40 mil dólares, esse topo que está sendo feito agora nos 39 mil dólares, ainda assim a relação ela segue alta, né? A gente continua tendo mais que 2 compradores para cada vendedor, e isso mostra como que a maioria do mercado ainda está apostando na alta, face a esse cenário baixista que a gente vem seguindo desde novembro, e mais especificamente essa consolidação aí que já está se dando ao longo de alguns meses. Então as pessoas elas estão otimistas com o Bitcoin. Isso faz com que as instituições tenham sim interesse em estar jogando o preço mais para baixo, para estar acumulando o Bitcoin ainda mais barato, porque as sardinhas estão apostando na alta. A partir do momento que essas sardinhas forem liquidadas, ou seja, elas forem obrigadas a vender sua posição pela corretora, quem vai estar comprando essa posição são as instituições. E por isso que eu ainda não estou tão exposto no mercado, porque a gente está vendo que quando a gente tem um aumento no nosso long short ratio, a gente tem um aumento no nosso open interest. Então quem está mandando na relação de compradores e vendedores são os touros, né? E consequentemente as sardinhas, que estão na maioria apostando na alta e atuando como touro nesse mercado. Então por isso eu ainda estou um pouco receoso, e ainda mais face a tendência de baixa aqui que eu mostrei para vocês, que ela vem se dando de uma forma muito nítida desde o final de março. Então a gente já está aí há um mês num gráfico baixista no diário. As pessoas em sua maioria elas estão atuando contra a tendência de baixa, acreditando em um movimento de alta. Nossas considerações finais: a gente está sim atuando na base da cunha, na verdade até abaixo dos limites dela, mas nada impede que isso possa ser um falso rompimento. Tudo vai depender de como que o sentimento do mercado vai se portar caso o preço suba, né? Se tiver muita galera shortando, a gente pode estar vendo o preço subir mais. E principalmente nessa região vermelha aqui que fica entre os 44 e os 45 mil dólares. Ela é uma região que foi testada várias e várias vezes aqui e rejeitada. Isso mostra como que é um ponto de interesse do mercado em estar segurando o preço. Então acho que o Bitcoin, para ele ficar altíssimo, ele precisa de duas coisas: romper essa região e invalidar essa figura baixista, se mantendo numa tendência de alta mais forte no gráfico semanal. Isso espicharia o gráfico mensal e aumentaria aí a probabilidade de a gente não estar vendo uma continuação dessa figura de queda e mais queda nos próximos meses, ainda assim, no Bitcoin. E o que eu tô de olho agora, né? Como vocês sabem, como eu falei para vocês, eu tomei um stop aqui em cima, próximo aos 44 mil dólares, e eu tô dolarizado. Enquanto o Bitcoin se mantiver nessa tendência de baixa muito nítida, eu vou preferir ficar quieto, ainda mais que o sentimento tá falando pra gente que tem muita sardinha que tá apostando na alta.
Isso aumenta a probabilidade do preço cair e eu ficando quietinho em dólar, né, eu estando com a minha posição ali em dólar, quanto mais o preço cair, melhor vai ser para mim, porque eu vou estar ganhando munição. Se o preço eventualmente está caindo, resolver fazer um pivô de alta, né, abrir um bom espaço para formar um fundo ascendente contra o fundo prévio, é ali que eu vou estar interessado em estar reposicionando para pegar um eventual repique aqui e estar fazendo essas pernadas de valorização, que é o jeito que eu estou fazendo para estar lucrando nesse mercado consolidado. Deu um movimento de alta, eu entro comprado. Cai, eu estou dolarizado. Dá movimento de alta, a gente está comprado. Cai, estamos dolarizado. Dá movimento de alta, a gente está comprado. Cai, a gente está dolarizado. E assim que a gente vem mantendo consistência nesse mercado consolidado e chato de operar. Se você está muito comprado, aproveite eventuais repiques e principalmente regiões aqui de resistência, liquidação dos shortadores para estar fazendo algumas parciais e reduzir a sua exposição. E se você está vendido igual eu, a paciência é a maior das virtudes, não fica querendo acertar o fundo não, porque você só está fazendo com que o preço caia cada vez mais, igual as sardinhas estão fazendo para as instituições acumularem ainda mais. E principalmente, pessoal, vamos ficar de olho com a reunião que vai acontecer na semana que vem, né, na quarta e na quinta-feira, e como que a Rússia vai responder face aos países do Ocidente auxiliando a Ucrânia nessa guerra. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. Hoje a gente vai ter vídeo aula de análise gráfica aqui no canal, 8 horas da noite, então não esquece de anotar aí no papelzinho para você não esquecer de ver essa aula. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma excelente quarta-feira, um ótimo resto de semana, né? Bons investimentos e até mais tarde na nossa videoaula. Valeu, galera!